Boa noite, meus amados irmãos. Que a paz esteja com todos. Amém. Não é uma gozação e não é uma brincadeira. Nós vamos cantar agora Sonda-me, Senhor. Coloca aí para nós, Júlio. Eu quero pedir uma coisa antes. Eu queria pedir que todos os homens estivessem aqui à minha esquerda e todas as mulheres aqui à direita. Tá bem? Aqui. Nós vamos ter uma separação aqui agora, porque pode ter momentos de luta, entendeu? Porque as mulheres gastam mais do que os homens. Então, os homens vão sentar aqui à minha esquerda, as mulheres vão sentar aqui à direita, especialmente os casados vão separar aí agora para que não haja cutucões na hora da ministração, né? Tá certo? E eu convido você a ficar de pé nesse momento. É claro que no domingo nós deveremos ter um grupo maior dos irmãos. O Dylan vai transmitir pelo Facebook e até para que alguns possam assistir, né, a ministração dessa palavra de hoje. Então, vamos cantar. Vamos lá, Júlia. Crianças, serem usados pelo Senhor Jesus nesse dia. Glória a Deus. Nessa geração. Aleluia. Te louvamos, Senhor. Cante orando. Sonda-me, Senhor, E me conhece. e me conhece. Olha o que o pastor Orlando falou. Quebranta. Quebranta o meu coração. Aleluia. Que hino maravilhoso, Senhor. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Solta-me, Senhor. Dá-me, Senhor, Oh, Pai, nós te e pedimos. me conhece. Quebranta, Senhor. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Você pode erguer as suas mãos e cantar ao Senhor. Oh, Pai Celestial. Flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me.
enche-me e usa-me. Mais uma vez. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Vamos dar um aplauso de louvor ao Senhor. Ele merece toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Aleluia. Graças a Deus. Amém. Pode se assentar. Eu tenho pedido que as mulheres se assentem à minha direita, os homens se assentem à minha esquerda. Dylan, a transmissão está indo, está conseguindo ir? Amém. Porque esse vídeo vai ficar gravado para alguns irmãos que não estão aqui agora, mas vão estar aqui no domingo, né? Bom, é muito bom a gente estar aqui revendo alguns irmãos com os quais a gente vem tendo um relacionamento, né? Tem 1 ano e meio que nós tivemos aqui a primeira vez e fizemos os seminários, fizemos agora um recentemente, fomos a Israel juntos. Assim, a gente está se sentindo totalmente em casa, né? Totalmente em casa. Eu já recuperei meus 3 quilos, você acredita nisso? Graças a Deus, cheguei aqui com menos 3,5, né? Portanto, hoje eu vou recuperar mais meio, em nome de Jesus, né? Tem uma bênção preparada aí, eu vou recuperar mais meio. Nós estamos hoje fazendo aqui, então, o seminário Caminhos de Deus, Finanças. Ele é um módulo do nosso seminário. E eu quero desde já dizer uma coisa importante. Eu já falei isso em outros momentos com vocês, seja por comunicação de vídeo ou aqui na igreja. Nós não estamos aqui num seminário desses de coaching, treinamento. Sim, amanhã não, domingo, uma parte mais técnica. Mas olha, interessante, é uma parte técnica, mas não é uma parte técnica que o mundo use com muita facilidade, não. É uma parte técnica que está nas Escrituras Sagradas e que os filhos de Deus podem usar, e se usarem a técnica que vai ser ensinada, poderão realizar coisas sobrenaturais. Amém. Com a vida financeira que Deus deseja que nós tenhamos. A segunda coisa que eu quero dizer é que a Beli está sentadinha ali à direita. Eu falei com a Beli, estou vendo o Pedro ali também, e vai valer para o Pedro também. São os 2 novinhos que tem aqui, né? O resto é tudo velho. Eu falei e publiquei. Eu falei, Beli, se você entender os princípios, eu nunca tive uma instrução sobre finanças da parte dos meus pais. Eu não sei quem aqui teve uma reunião com o pai um dia, ou com a mãe, que sentou e explicou os princípios que deveriam ser seguidos, não apenas o mais e menos, porque mais e menos todo mundo sabe. Peraí, você ganha 1.000, gastou 1.100, 1.010, o que vai acontecer? Vai endividar. Quem ganha 1.000 e gasta 1.010, vai endividar. Isso aí é matemática natural, isso aí é matemática do mundo inteiro, não precisa ser crente, não precisa ser nada. Mas eu nunca tive, ao contrário, eu tive até alguns ensinamentos errados de gente, de pessoas, obviamente meus pais, que eram meus guardiães, e eles, com alguns comportamentos, eles me ensinaram algumas coisas erradas. Por exemplo, o meu pai morreu com 74 anos, um homem muito bem de condição. Meu pai morreu sem deixar nenhuma dívida, sem deixar nenhum problema com ninguém. É verdade. Mas meu pai não desfrutou a vida. Cada filho recebeu o suficiente para comprar uma casa de ótima qualidade na nossa cidade. Eu mesmo comprei uma casa em um condomínio de ótima qualidade. Claro que eu tinha também as minhas reservas e algumas coisas que nos possibilitaram então investir todo aquele dinheiro em
em um único imóvel. Acho que o André e a Amanda conhecem a nossa casa. Nós moramos num lugar muito bom, fruto da herança do meu pai. Mas o meu pai, ele nunca desfrutou o bem da própria plantação que ele fez. Ele me deu um diploma, ele deu diploma para os meus 4 irmãos. Ele nunca ficou devendo uma conta a ninguém. Eu nunca vi um cobrador na porta do meu pai. Mas o meu pai sabe, o meu pai não desfrutou do que ele ganhava. Então tem alguns princípios que são quebrados, que fazem com que a pessoa fique escrava. E esse seminário, ele tem um propósito de identificar, durante o seminário Caminhos de Deus, finanças, vocês poderão identificar áreas da vida de vocês que possivelmente foram prejudicadas, e a palavra que nós usamos é amaldiçoadas mesmo. Não é amaldiçoado igual nesse sentido místico, mas é amaldiçoado no sentido de não ter a bênção, de não desfrutar da bênção completa. Por exemplo, eu aprendi a não prestar contas devidamente de dinheiro dentro da minha própria casa, quando eu era criança e adolescente. A forma como eu fui ensinado a prestar contas de dinheiro, ela envolvia uma coisa gravíssima chamada mentira. Não vou entrar nos detalhes aqui, mas isso teve consequências adiante da minha vida. Então, a Belle, o Pedro, se esses adolescentes capturarem os ensinos que o Senhor quer nos dar e os colocarem em prática, deixa eu dizer uma coisa, para a Belle eu já disse o que vai acontecer. Aos 18 anos no máximo, e ela tem hoje 10, aos 18 anos no máximo, a Isabelle vai ter reservas, construídas por ela, com o auxílio da mãe, ou com oportunidades que Deus vai dar. Por exemplo, quando alguém dá um presente em dinheiro para a Isabelle, no domingo, a Isabelle vai aprender o que ela deve fazer com 10 pounds que ela receba de presente de alguém aqui, ou de 100 pounds que ela receba de presente. E quando ela tiver os seus 18 anos, 19 anos, a Isabelle poderá ter todo o dinheiro necessário para pagar toda a faculdade dela. Ou, eu não sei se o sistema aqui é esse, ou então ela poderá ter o dinheiro para comprar até um lugar para ela poder viver. Acredite se quiser. Também é importante que eu diga que nós vamos ministrar esse seminário porque ele é fruto do nosso próprio sofrimento. Ele primeiro é baseado em princípios bíblicos, mas em 1996, eu, casado já com a Simone, nós somos casados há 29 anos, casamos no ano de 90, eu tinha um negócio na nossa cidade, de Caratinga, eu era engenheiro civil, eu tinha uma empresa de construção, tinha uma fábrica de pré-moldados, tinha uma loja de materiais de construção bem no centro da cidade, ali ao lado da catedral, ali você que conhece bem Caratinga, né? Ao lado da catedral, sabe, bem ao lado da catedral, tinha uma loja ali onde hoje estão as lojas americanas. Naquele lugar era a nossa loja. E em 1996, em julho de 96, Deus fechou tanto as portas para mim, eu era crente, sou, como sempre fui, que uma loja no centro da cidade, naquele mês de julho de 96, Deus colocou, eu acredito nisso, Deus colocou um anjo na porta daquela loja que falou assim: aqui agora não vai entrar mais ninguém, porque eu vou te levar para um deserto, eu vou te deixar ter fome, Deuteronômio capítulo 8, para te mostrar que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E em julho de 96 nós não vendemos um grão de areia. E para resumir bem a história, porque o nosso objetivo aqui é falar de princípios, ao final das contas, se hoje fosse para avaliar a nossa falência financeira, comparativamente com aquela época, em relação à moeda daquela época, quando o real ficou pareado com o dólar, naquela época, a nossa falência hoje seria algo como que 3,5 milhões ou 4 de reais. Foi a
conta que apareceu diante de nós, porque eu tinha 80 empregados, dívida com banco, dívida com obras que estavam em andamento. Eu estava com 14 obras em andamento. O Rafa, que mexe com obra, eu estava com 14 obras em andamento de casas. Quando a falência apareceu na minha frente, eu não tive como, Rafa, eu não tive como dar um passo nem para o lado. Deus me cercou de uma tal maneira, Deus tinha que quebrar um orgulho tão grande em mim, que Ele me levou para esse deserto. Junto comigo levou minha esposa, que não foi responsável por tudo o que aconteceu, ao contrário, várias vezes tentava me avisar das coisas, e eu também quebrei um princípio muito forte. Eu desonrei meu pai e minha mãe. Meu velho pai me chamou um dia, quase um ano atrás, dessa falência, e falou assim: filho, ele falava pouco, muito pouco, ele não era um pai, como já testemunhei no seminário, não era um pai de dar abraço, não era um pai de passar a mão no cabelo, não era um pai de dar um beijo, nunca foi, morreu sem dar. Porém, era um homem de princípios retos. Ele me chamou e disse, pena que ele disse da forma errada, ele disse assim: você é um irresponsável e você vai quebrar. Veja, a correção também, ela tem que ser bem feita, para que nós possamos parar e ouvir as pessoas. Eu posso corrigir você, se eu estou vendo você com um ato de irresponsabilidade, eu posso dizer para você, eu posso sentar do teu lado e falar assim: você me permite dizer uma coisa para você a respeito do que eu estou vendo que você está fazendo? Aí você fala: sim, pastor, meu querido, isso que você está fazendo é um ato de irresponsabilidade. Só que o que me foi dito foi assim: você é um irresponsável e você vai quebrar. E eu disse para ele, num momento de pecado e dureza de coração, eu desonrei meu pai, falando para ele assim, à mesa, perto dos meus irmãos, eu disse: pai, o senhor é um homem já velho, que não sabe nada do que é moderno. Eu entendo a administração moderna, o senhor é antigo. Ele não falou mais nada. 6 meses depois, eu estava na lona, porque também foi quebrado um princípio. Eu desonrei o meu pai, e a Bíblia diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que sejam longos os teus dias e tudo te vá bem. Ou seja, o conjunto de princípios que eu quebrei foram mais do que suficientes para me levar à falência para que fui. Bom, então esse seminário não nasceu a partir dessa falência. Continuamos então, aí foi o momento de beijar a lona. Graças a Deus, eu louvo a Deus e sempre honro a minha esposa com esse testemunho, de que eu tive do meu lado uma companheira que nesse momento não achava que um homem valia o que ele tinha. Na verdade, naquele momento, a minha esposa continuou achando que eu tinha o mesmo valor que eu tinha, apesar de ter feito uma grande besteira que prejudicou a ela e meus filhos. Até mesmo recentemente, eu tive que tratar com meus filhos aspectos relacionados ao que eu fiz, que entristeceram o coração deles. Eles me amam de paixão, me admiram mesmo de verdade, mas eu tinha ofendido meus filhos com atitudes que eu tinha tomado na época dessa falência. Eu tive uma companheira que vai falar no domingo sobre como pagar uma dívida de mais de 3,5 milhões de reais, começando com 50 reais. Porque foi com 50 reais que ela pegou emprestado com a mãe dela, que ela começou a fabricar os salgadinhos, que depois eu ia começar a entregar pelas ruas da minha cidade, levando esses salgados para lugares onde eu tinha dinheiro no passado e agora tinha que entrar lá humilhado, carregando a caixa de salgados e o garrafão de suco. Caixa Econômica Federal de Caratinga os funcionários passaram a me comprar esse salgado e esse suco. Só que eu era antigamente o cara que tinha dinheiro lá dentro da Caixa Econômica Federal. Mas Deus me explicou por que Ele fez isso comigo, porque Deus faz tudo com propósito.
Eu quero dizer para vocês que vocês estão nesse seminário com propósito. Amém. Deixa eu te falar, isso aqui não é uma programaçãozinha da Fire em Glória, não. Isso está no projeto de Deus. Amém. A mudança pela qual Deus deseja que vocês passem e vocês estão passando, e nós estamos fazendo parte dela, não só nós, tem outras coisas acontecendo, muitas outras coisas Deus está fazendo, mas nós, pela misericórdia de Deus, temos te dar a honra de pelo menos em um determinado tempo de nossa vida, fazer parte dessa mudança que muitos de vocês estão passando. Para nós tem sido honroso isso, né? Honroso. Tudo começou com essa conexão do André e Amanda, do Felipe, né? Que vocês chamam aqui de Felipe e Amanda, e aí hoje nós fazemos meio que parte da Fire Glória. A verdade é essa, né? Fire Glória é só um nome, né? A gente tem tido uma amizade tão grande, tão profunda. Hoje a gente está almoçando junto, conversando como irmãos, assim, conversando assim, coisa que você só conversa com quem você pode ter liberdade, né? Nós comemos uma comida tão gostosa lá, mas o que foi gostoso lá foi a gente conversar, compartilhar aquelas coisas tão boas que nós compartilhamos juntos, algumas delas desafiadoras, até mesmo confrontadoras, né? Quando eu falo de prazerosas, eu tenho prazer no confronto também, no confronto sadio, onde eu sou desafiado a avançar, eu sou desafiado a ir além. Então, quem está dando esse seminário para vocês são pessoas que passaram por essa escola. Eu fui ameaçado de morte, eu enfrentei todos os níveis da justiça dos homens. O meu nome esteve somente em 2 cadastros, na boca do povo e de Deus, e mais nada, né? Então assim, só 2 cadastros o meu nome esteve. Cheque sem fundo, deixa eu te falar, a quantidade eu perdi a conta. Todos os nossos bens, todos, até uma joia de estimação da minha esposa, recebida na sua infância, entrou para pagar tijolos de uma cerâmica que nós devíamos. Pensa numa família que teve que vender a geladeira e o micro-ondas, por incrível que pareça, que ficou sem nada, que foi morar no terraço da casa dos pais, dentro de um quarto. Para alguns aqui não é muito difícil entender o que é morar dentro de um quarto, né? Mas para nós era muito difícil entender o que era morar dentro de um quarto. Um quarto com 2 crianças pequenas que sofreram terrivelmente. Minha filha Fernanda, ela teve consequências emocionais, ela teve problemas de pele seríssimos por causa do que aconteceu. Meus filhos, até uma certa idade, até o momento em que nós então começamos a pedir perdão a eles pelas nossas falhas e colocar remédio no coração deles, minha filha se tornou ela ganhou fama no meio dos adolescentes da igreja de a Fernanda Pão Dura. Por quê? Porque ela tinha medo de gastar qualquer coisa, porque ela ia ter falta. Ela sofreu tanto com a falta que a Fernanda tomou o nome de Fernanda Pão Dura. Esse estigma acabou, tem pouco tempo que ele acabou, esse estigma, né? Porque causado pelos sentimentos provocados, pelos danos provocados por nós nas emoções dos nossos filhos, por causa de uma falência financeira. Então eu estou dando essas explicações. Quais? Para a Fire, o que está acontecendo? Isso aqui não é uma mera programação. Gente, vocês estão sendo preparados para algo. Amém. Vocês como igreja. Amém. Nossa, na hora que eu cheguei ali na porta, o Espírito Santo falou comigo assim: esse ambiente está preparado para acontecer o que tem acontecido. Ontem nós estivemos orando aqui. Em segundo lugar, vocês estão entendendo um pouquinho assim, quem são esses que vão falar sobre finanças? Já passaram pelo quê? Eu fui bancário, fui funcionário do Banco do Brasil 3 anos e meio, concursado antes de me casar a Simone. Depois que me casei, então, que nós resolvemos deixar o banco. Ou seja, a Simone é advogada, formada, não exerce hoje, mas fez e faz um ministério na igreja de recuperação com as pessoas na área de finanças. Nós fazemos aconselhamento na área de finanças, porque muitas das crises que as pessoas passam com finanças é porque elas começam a ser processadas, elas começam a ser ameaçadas, agiotas começam a fazer aquilo que agiotas fazem,
Eu não sei se alguém que já esteve na mão de agiota. Eu não sei. Mas não é fácil. Estar na mão de agiota não é fácil. Eles têm uma estratégia. Eles não, geralmente, 99% dos casos, eles não matam ninguém. Mas a impressão que eles transmitem é que eles vão matar. Eles vão matar. E eu mesmo, até como pastor, já tive que entrar, né, agora, não muito distante do tempo, entrar diante de 2 ou 3 situações de membros da igreja, ir até agiotas e enfrentá-los assim, cara a cara, e dizer: eu conheço a lei e eu sei o direito que a minha ovelha tem. E porque agiotas não são brincadeira. Bom, então nós estamos dando esse seminário dessa maneira. Hoje, agora aqui, eu tenho uma direção muito clara de Deus, aliás, os seminários aqui de Londres, eles estão sendo, sim, seminários, não é adaptados, não é adaptado, a palavra não é adaptada, seminários próprios, específicos, por causa das realidades, por causa do que a gente vê aqui na rotina de vocês. Nós tivemos que mexer um pouco na sequenciazinha que fazemos lá na cidade há mais de 10 anos, que funciona de uma forma magnífica, né? Outra explicação importante: o seminário Caminhos de Deus Finanças, ele nasceu num momento muito delicado na vida da nossa igreja. Por quê? Porque observando o comportamento da membresia da igreja, a nossa igreja estava começando a crescer, ela tem 15 para 16 anos, e a Amanda conhece bem esse tempo lá de trás, né? Nós começamos a observar que tinha um negócio errado com a vida de muitos dos nossos crentes. Mas tinha um negócio mais errado ainda que me deixava muito implicado, porque eu tinha passado por algo muito vergonhoso, gente. Veja, este homem que faliu em 1996, ele era um crente conhecido na cidade, filho de crente, o mesmo nome do meu pai, funcionário do Banco do Brasil há 30 anos. Para vocês terem uma ideia, meu pai teve problemas com isso. Por quê? Porque meu nome é exatamente como o dele. E noticiou-se que o Elan tinha quebrado. E quando alguém perguntava que Elan tinha quebrado, ninguém acreditava, porque meu pai era um homem era inquebrável, como de fato foi. Deixou um patrimônio razoável, era um homem de honestidade fantástica. Nós começamos a ouvir umas coisas assim. Aqui em Londres, não sei, né? Eu não tenho como medir isso, mas lá no interior, e em Minas, e no Brasil, porque a gente foi em algumas cidades, as pessoas dizendo assim: crente é mal pagador, eu não vendo para crente. Vocês já escutaram isso no ano passado? Quem tem notícia disso, desse tipo de coisa? Para eu não ficar falando sozinho aqui. Não teve uma fase assim, que eu não vendo para crente? O último que eu quero fazer negócio é com crente. Vocês escutaram esse tipo de coisa? Eu já tinha saído da falência, porque com 12 para 13 anos, de 96 até mais 12 anos adiante, ou seja, 2002, 2003, iniciozinho, nós conseguimos pagar a nossa dívida. Nós zeramos a nossa dívida. É um milagre. Irmãos, é um milagre. Em 12 para 13 anos, nós conseguimos pagar uma dívida desse tamanho. E no meio disso tudo, a minha esposa ainda fez um curso de Direito, que eu permutei com uma faculdade que se tornou uma rede depois. Eu permutei em trabalho com essa faculdade. Pela misericórdia de Deus, eu tinha o privilégio, né, de abençoá-la com o meu trabalho, e ela me abençoou de uma forma tão grande que isso não tem como retribuir. Mas na minha cidade, um dia um comerciante me parou. Vou falar nome aqui porque o André conhece, o Sávio conhece, não quero causar. Me parou, mostrou um bolo de nota assim, falou assim: pastor, você está vendo isso aqui? Estou. Isso aqui é tudo de crente. Agora, olha aqui dos não crentes. Agora o pior é ver depois. Pastor, aqui dentro desse aqui, ó, tem vários lá da sua igreja. Aí foi a hora que eu tomei o choque. Aí, Orlando, eu fiz uma pesquisa. Falei: Deus,
Eu já passei por isso. Eu não julgo ninguém que passa por isso, não posso julgar, mas eu preciso fazer algo. Eu fiz uma pesquisa escrita, não nominal, com algumas perguntas. Amanhã vocês vão responder uma parte dessa pesquisa, se quiserem. Ela é não nominal, ninguém colocou o nome. E algumas perguntas assim: você está endividado? Sim ou não? É sempre com X. Você tem noção do tamanho da sua dívida? Tá. O seu nome está sujo? Sim ou não? Você é dizimista? Sim ou não? Você compartilha finanças com sua esposa, se é casado? Sim ou não? Eu fiz um rol de umas 15, 18 perguntas. Não me lembro agora, é uma 4 assim, cortada ao meio, de comprido. Vocês vão responder umas 10, se quiserem. Aí depois eu fui fazer a estatística. Como engenheiro, a gente é meio apegado a números, eu fui fazer a estatística. 75% dos membros da minha comunidade estavam com o nome sujo na praça. Mais de 50% dos membros da minha comunidade não eram fiéis a Deus em seus dízimos e em suas ofertas. Gente, isso foi pesquisa respondida pelas pessoas. Eu pedi fidelidade nas respostas. Não coloque seu nome. Eu disse claro, não ponha seu nome. Essa foi a forma que eu encontrei de ter uma resposta verdadeira. E disse mais na hora: se der para fazer isso aqui amanhã, eu vou fazer. Separe uma cadeira de quem está do seu lado, porque eu não quero ninguém vendo nem onde está pondo o X. E aí nós quando eu cheguei em casa com aqueles papéis, gente, que eu fui somar papel por papel, Roberto, eu fui ficando de uma tal maneira. Eu chamei Simone e falei: olha isso aqui, olha isso aqui. Ela falou comigo assim: vamos fazer alguma coisa. Foi quando então nós começamos a pesquisar mais profundamente, a buscar mais princípios da parte de Deus. E uma ressalva: esses crentes estavam sendo vítimas da teologia da prosperidade, que começou a pregar que todo crente é filho do rei, que tinha direito de ter um carro, que tinha direito de andar de roupa de marca, porque eu sou filho do rei. E os filhos do rei estavam com os carnês vencidos em casa. E o tanto de gente que tinha quebrado o voto de oferta, fez voto para conseguir retorno de Deus. Esse era um ensino deturpado também no passado lá. Dê isso porque vai acontecer isso com você. Isso é um ensino deturpado. Isso não está na palavra. Não está na palavra. Com Deus não se faz troca. Então eu cunhei uma expressão: nós não ministramos teologia de prosperidade, nós ministramos teologia de responsabilidade. Amém. Essa é a nossa ministração. Responsabilidade. Responsabilidade com o reino de Deus, responsabilidade com a sua família, responsabilidade consigo mesmo, responsabilidade com o seu testemunho, responsabilidade que pode ser inclusive no pouco, porque de fato, se tem uma doutrina que andou esquecida há muitos anos, talvez ele esteja em muitos lugares, chama-se doutrina do contentamento. É quando o apóstolo Paulo diz assim: eu sei estar contente em qualquer situação. Eu sei ter muito e eu sei ter pouco. Eu sei passar fome e eu sei ter abundância. Aí é que vem o versículo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe o que a teologia da prosperidade fez? Pegou o posso todas as coisas naquele que me fortalece e adesivou nos para-brisas dos carros. E aí, então o indivíduo pode
pode ir numa loja dar R$1.000 de entrada e fazer outras 70 parcelas de 1.000 para pagar um carro de 30 mil. Mas ele estava andando de carro novo. E nós começamos a identificar isso na vida da nossa comunidade. E aí a gente começou a entender por que muitas vezes a igreja não cresce. Por que ela não avança? Porque o nosso testemunho, as nossas boas obras, elas têm que ser conhecidas diante dos homens. Jesus disse que nós deveríamos produzir frutos dignos do arrependimento. Então, nós tomamos a decisão de trabalhar sistematicamente com a igreja, contrário a tudo que estava escrito naquela pesquisa. Então, nós preparamos, a Simone, ela tem um dom de Deus na área do ensino, nós preparamos juntos, mas ela, mais dedicada, até pelo treinamento que tem como advogada, preparou uma espécie de apostila ou de seminário, que nós começamos a ministrar para os nossos próprios líderes. Com o passar dos dias, irmãos, prestem atenção no que eu vou lhes dizer agora. Decorridos aí 5, 7 anos, os números foram se invertendo. E hoje, tem 6 a 7 meses que eu fiz a mesma pesquisa com 200 líderes. Na época eu fiz com toda a membresia. Pensa bem, eram 70 membros. E eu fiz com toda a membresia. Agora já não tinha mais gente fazer, porque a nossa comunidade cresceu muito. Então agora eu peguei em torno de 200 líderes e fiz a mesma pesquisa. Moral da história, apenas 7% dos líderes estavam com algum comprometimento dos seus nomes na praça. Aleluia. E nós temos experimentado algumas coisas lá que são misteriosas, como por exemplo, pessoas que ganham a renda que o brasileiro ganha, mas conseguindo morar na casa própria, ainda que modesta, ter o seu próprio veículo quitado. Pessoas de pouca condição, aparentemente e comparativamente pequenas, conseguindo realizar coisas grandiosas. E para encerrar essa abertura, que ainda não é o estudo, que hoje só eu vou falar, e daqui a pouco a gente vai entrar então na palavra, eu vou dar um testemunho daqui para vocês, do que a obediência a princípios pode fazer com uma pessoa. O Eliseu e a Fernanda, que vieram aqui nos abençoar no seminário Caminhos de Deus, eles são extremamente metódicos nos ensinos que vocês vão receber domingo. A minha filha é assim, muito parecida com a mãe. O Eliseu é um homem muito abençoado, novo, mas muito sensato, um menino muito sensato, e eles seguem rigorosamente o que vocês vão aprender no domingo, e é muito curioso, e é muito bonito, e é muito maravilhoso quando você vê a coisa funcionando. Eles pegaram o que eles tinham separado de investimento, para fazerem investimento, e juntamente com a Simone, transformaram. Ela também pegou um pouco de recurso, colocou ali em um item que Deus deu uma direção a ela, e isso já até assustou alguns aqui, e vendendo em 6 vezes brownies de chocolate. Eliseu e Fernanda custearam as passagens para Londres e de volta, e ainda vieram aqui e fizeram as comprinhas bem bonitinhas, viu, gente? Eles voltaram com uma malinha até razoável, tá? Eu só fiquei triste que não dei presentinho pro papai. Aí falou, rapaz, você vai comprar aí, né? Mas eles vieram e, Fire é bênção, né? Pagou as passagens nossas, dos pastores aqui, mas a nossa ida a Israel, ela foi paga com o fruto desse planejamento, sem dever nada a ninguém. Nada.
sem usar um centavo de um cartão qualquer. E hoje e ontem, hoje é segunda, terça, hoje é sexta, que eu perdi a noção do tempo. Eu e minha esposa estivemos rodando aqui as ruas aí de Londres, juntamente com a nossa guia aqui, que anda como ninguém. Como é essa menina anda demais? A Cris, ela, né? Tem umas que andam, né? A Mandinha, assim, é um negócio impressionante como é que anda, né? Roberta também é outro que eu vi entrando. Mas hoje nós andamos meio sozinhos aí, fomos aos charts e nós pegamos parte de uma reserva que Deus proveu para nós, né, aqui, e transformamos em algo que nós vamos multiplicar 4 vezes. Amém. 4 vezes. Nós já vamos multiplicar 4 vezes, com certeza. Não tenha dúvida que nós vamos multiplicar 4 vezes. Porque esses princípios estão na palavra de Deus. Feita essa abertura para dar uma noção, uma visão, né, domingo nós vamos pegar 1h30, né, Amanda? E vamos até 8 horas da noite, né? Então nós temos que estar bem preparados para fazer isso aí. Eu quero agora então fazer não vou ser assim, tenho tempo ainda, não vou ser delongado, mas agora eu quero entrar com os princípios da palavra. Esses slides vão ser disponibilizados para o grupo que vocês têm na igreja. Ninguém precisa ficar preocupado em copiar o que vai aparecer ali. Nós vamos disponibilizar, né, para vocês. Mas eu quero, deixa eu ver se eu consigo aqui. É para lá, né? Como é que é, Júlio? É para lá? Hã? Ali na banca. Aqui? É. Não. O controle. Para que lado que ele vai? Para o lado do controle. Oi, aí você pegou pesado agora. Caratinga não tem isso, não. Caratinga não tem isso não, rapaz. Olha aí. Imagina o Nordeste, né? Aí não me Muito bem, né? Seminário de Finanças. Então eu quero... Olha, nós vamos agora lançar os fundamentos. Então agora é o que realmente interessa. Testemunho pessoal é importante? O que vocês acham? Não é? Você saber quem está dando esse seminário, por que está dando, como é que se nasceu. Isso é testemunho pessoal. Agora nós vamos entrar nos princípios. Mas aqui, antes de entrar, eu tenho que falar algo que Deus falou comigo em oração sobre vocês. Com muito respeito. Vocês se lembram um momento das Escrituras em que Pedro tentou impedir Jesus de ir para a cruz? Vocês se lembram desse momento? O que é que Jesus respondeu para Pedro? Satanás. Mas um pouquinho mais adiante ele falou o quê? Tu pensas como os homens, como o homem pensa. Não. Você precisa pensar como Deus pensa. Isso agora é a hora de eu começar a dar a primeira pancada, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é o martelo que quebra a pedra. E eu quero dizer então para essas pessoas maravilhosas quanto meu de Dó, que a gente tem aprendido a amar vocês de verdade no coração, eu quero dizer uma coisa: vocês precisam tomar algumas marteladas aqui da parte de Deus. Por quê? Porque todos nós, sem exceção, nós vivemos em um sistema estruturado por Satanás. Gente, preste atenção, eu vou repetir isso. O mundo jaz aonde? No maligno. Queridos, prestem atenção. O crente, ele é um artista. O crente é um artista. Porque o crente, ele vive em um sistema maligno, extraindo de dentro desse sistema maligno a bênção que Deus tem para ele. Amém. Vocês já notaram que tudo trabalha contra a nossa fé? Vocês perceberam como foi difícil para a maioria de vocês chegar aqui hoje?
Vocês perceberam como é que vocês tiveram que se organizar? E talvez tem gente aqui, muito possivelmente, que veio direto de algum lugar. A opção é assim: ou eu tomo banho ou eu vou para o seminário. Os fedorentos digam amém. Glória, legal, glória. Detalhe, às vezes vocês estão aqui em Londres, a gente tem podido conversar muito com alguns. Deixa eu te falar, na nossa cidade de 80 mil habitantes, o ritmo frenético está também lá, viu? Para vocês terem uma ideia, a nossa igreja, é uma igreja que cresceu muito, nós temos tido sérias dificuldades com a logística da nossa igreja também. Porque não tem sido fácil, as pessoas têm tido tríplice jornada também lá. Quanto mais ainda num país falido, como o nosso, financeiramente falido, aonde o salário mínimo é de R$ 967, onde uma funcionária doméstica, tudo bem, ela tem a carteira assinada agora, a FGTS, é verdade, mas o salário que ela recebe é R$ 967. Tem alguns de vocês aqui que com 2, 3 dias recebem essa remuneração, trabalhando aqui. Claro, fazendo tarefas que todo mundo pode e tem condição de fazer mesmo, mas a verdade é que o sistema que nós estamos nele, eu vou repetir isso com muita ênfase agora. Prestem atenção nisso, Beli, prestem atenção, Pedro, que está ali meio escorado na cadeira ali, mas eu acho que ele deve estar escutando. Preste atenção. O sistema é maligno. Nós lutamos no meio de um sistema maligno. É um sistema contra Deus, é um sistema anticristo. Esse anticristo, inclusive, ele vai se manifestar de maneira visível lá na frente. Mas hoje há uma força que o detém. Ainda bem que tem essa força, e é essa força que consegue nos manter ainda debaixo da bênção que Deus tem, dos princípios eternos da sua palavra. Mas tudo conspira contra a nossa fé. Quanto mais ainda no aspecto, Cascais, o aspecto dinheiro, que é talvez, o segundo aspecto mais complicado da existência humana. O primeiro talvez seja a velha luta do homem para acreditar ou não em Deus e se submeter a Ele. E logo em seguida vem a questão do sistema mundial financeiro, que nunca deixou de ser um sistema maligno. Mesmo lá no passado, os governos oprimiam as pessoas. É só você ver a história do povo de Israel, que durante mais de 400 anos esteve cativo no Egito, fazendo trabalho escravo. E no final da reta, Faraó ainda falou o seguinte: agora eu não vou dar nem palha e nem vou dar para vocês mais um barro. Tem que buscar tudo lá e tem que me entregar o mesmo tanto de tijolo. E não é o que está acontecendo? E não é? Não pense que eu não vi o Henrique chegando aqui ontem com o uniforme da HDL. Ou ele tinha a opção de ir para casa, ou ele tinha a opção de vir orar. Porque o sistema que ele está nele, a roda viva que ele está nele, é opressor, é dominador e quer manter as nossas mentes cativas. E aqui agora está o meu propósito nessa ministração, que é destruir fortalezas. Amém. Agora é a hora de destruir fortalezas. Porque se você não aceitar a destruição de fortalezas, quando a pastora Simone ministrar no domingo, o que ela ministra é tão simples, com uma facilidade que Deus deu a ela, de uma simplicidade tão grande, você vai olhar e falar assim: isso aí eu não acredito que isso possa funcionar. Porque a fortaleza que está dentro de nós, que diz que nós temos que fazer com a força do nosso braço, é tão intensa, é tão grande, que nós temos dificuldade realmente de chegar aonde Deus quer que nós cheguemos.
O mandamento que a palavra de Deus tem para nós é esse aqui. Assim diz o Senhor: ponham-se nas encruzilhadas e olhem, perguntem pelos caminhos antigos, perguntem pelo bom caminho, sigam-no e acharão descanso. Mas vocês disseram: não seguiremos. Este é o mesmo versículo que norteia o Seminário Caminhos de Deus lá no início. E na verdade é o mesmo princípio que norteia as Escrituras, onde o Senhor vira para nós e fala assim: vocês precisam parar, e nessa noite nós estamos aqui parados, analisando os caminhos que nós estamos andando neles, para tomarmos as decisões de mudanças que se fazem necessárias. Então, o mandamento que está para nós é este: parem e pensem. Gente, o pastor Orlando foi orar, e ele falou algo muito importante. Ele falou assim: Pai, quebranta o nosso coração. Deixa eu te dar uma palavra. Não deixa esse seminário ser um evento da Fire Glória para você, não. Faça desse seminário uma oportunidade para mudar o que for necessário mudar na sua vida. Amém. Deixa Deus te mostrar se por acaso você não está laçado pelo sistema. Se você não está aprisionado pelo sistema. O método é a mudança de mentalidade. O texto sagrado, ele é muito claro. Romanos 12:1 fala assim: olha, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, vamos ler juntos, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Agora com muita força, olha. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo está falando, Rafa. O apóstolo Paulo está falando o seguinte: Rafa, analisa, pensa, se você está pensando como Deus pensa. Porque a vontade de Deus é que os filhos de Deus pensem como Ele pensa, sobre todas as áreas da vida, sobre finanças, sobre relacionamentos, sobre fé, sobre igreja, como que Deus pensa. Qual é o pensamento de Deus para nós no tocante à nossa vida financeira? Isto depende de uma decisão nossa de não nos amoldarmos ao padrão deste mundo. E aqui está, ao meu ver, o maior desafio deste seminário. Sabe por quê? Porque nós bem sabemos o grau da luta que temos lá fora. Talvez alguns de vocês durante o seminário vão ficar assim: mas como é que eu vou conseguir sair dessa enrascada, ou dessa dificuldade, ou desse ritmo frenético que eu vivo? Eu não quero supervalorizar e nem quero glorificar ninguém, mas eu admiro muito algumas decisões que algumas pessoas já tomaram na nossa comunidade, de mudanças de caminhada, de jeito de fazer as coisas, e eu acho que aqui no meio de vocês já tem algumas pessoas que tomaram algumas decisões que elas são pautadas em princípios que vão fazer com que elas tenham essa qualidade de vida que a palavra promete ali: boa, agradável e perfeita. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, mas disse mais: mas tenham vida em abundância. E meus amados irmãos, essa vida em abundância, ela tem sido um desafio, porque o que Deus chama
de vida abundante pode estar bem diferente do que nós queremos que seja vida abundante. Nós podemos estar querendo, e é uma tendência nossa querer, coisas ao invés de valores, um relacionamento. Nós queremos estabilidade para o futuro. Nós queremos fazer tudo agora para no futuro não faltar nada. Com um detalhe, nós não temos a menor garantia do que o que estamos construindo hoje vamos ter no futuro. De um minuto por outro, você perde tudo. Tudo. De um minuto por outro, uma enfermidade grave bate à nossa porta e todo crente está sujeito a isso, e ela leva tudo e mais um pouco. E isso não é porque você estava em pecado, é porque no mundo tereis aflições. Portanto, tem um erro muito grave abandonar aquele princípio de que nós não devemos colocar em primeiro lugar o reino de Deus. É um perigo, porque do nada tudo cai. Tudo cai, tudo cai. Muito bem. Então nós precisamos permitir uma mudança de mente. Nós precisamos permitir uma mudança de mentalidade nas nossas vidas. Tem uma promessa. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, seu Deus, olha isso, o Senhor falando, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, olha isso, gente, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus. Ali tem um problema. Satanás cunhou uma expressão que se chama correr atrás. E essa expressão, eu não quero ser delicado com os irmãos, ela pode estar no cotidiano de vários dos que aqui estão. Às vezes, subjetivamente, eu tenho que correr atrás. Se eu não correr atrás, não conseguirei nada na vida. Isto não é verdade. Porque a Bíblia diz que se eu atentamente obedecer, a bênção vai me seguir. Amém. Ela vai vir atrás de mim. Prestem atenção. Nós estamos derrubando aqui um sofisma. Nós estamos derrubando aqui uma fortaleza. Uma fortaleza. A bênção vai vir atrás de mim. Gente, na cabeça da gente, isso não entra muito bem. Porque nós somos criados de uma maneira que é a seguinte: tem que correr atrás. Quem não corre atrás não consegue nada na vida. Homem sem dinheiro não vale nada. Você vai ver se Deus vai vir aqui fazer alguma coisa para você. Nós somos criados muitas vezes dessa maneira, e isso impede que nós recebamos toda a bênção que Deus preparou para nós. Estou falando alguma coisa que faz sentido? Amém. Então eu vou te dar agora 5 minutos para você levantar, porque eu sei que tem alguns que estão cansados. Você vai se levantar, pode se levantar. Não vou dar 5, eu vou dar mais um pouquinho para você ir ali ao banheiro, pegar uma água ali, pegar um café rapidinho. Pode ir, eu estou vendo. O sistema aqui não é brincadeira não, o sistema é bruto. Não preocupa não, que a onda continua. O Senhor vai trazer a onda de volta. Pode ir lá tomar uma água, toma um cafezinho, dá uma respirada.
Não sei, suspende aí um pouquinho, né? Deus não é de qualquer jeito. Amém, gente? Amém. Não é. O cristão, ele tem um preço a mais. O cristão, ele tem um preço a mais. A nossa vida não pode ser sapecada, não pode ser na doideira. O mundo está de olho na gente. A família está de olho na gente. Olha, não tem coisa que... Não, eu não vou pular a etapa, não. Eu vou voltar no ponto que eu tenho que voltar. Depois eu chego nesse lugar que eu já ia falar aqui. Mudança de mentalidade. Gente, não podemos moldar, nós não podemos andar moldados por esse mundo. Tem jeito de não ser moldado pelo mundo. Tem Amém. jeito. O que amém é esse, meu Deus? Me dá um outro amém nesse aí, gente. Amém. Eu vou falar de novo. Tem jeito de não ser moldado por esse mundo. Aleluia. O nosso molde é Cristo. Amém. A forma não foi nem jogada fora. Amém. Foi feita uma vez o que tem que ser feito e a forma continua existindo. Júlio, o desejo de Deus está escrito na palavra que você vá se conformando à imagem de Cristo. Irmãos, o desafio de Deus para nós é que nós sejamos pequenos cristos, apesar desse nome ter sido um nome pejorativo no passado, mas o desafio de Deus para nós é que nós sejamos, que a sua família, Vanilda, olhe para você e fale assim: o Deus que ela serve é verdadeiro. Amém. O Deus que ela serve é verdadeiro. O Deus que aquela igreja proclama é verdadeiro. O Deus do Henrique é verdadeiro. Amém. O Deus do Henrique é verdadeiro. O Deus dele age. O Deus dele o domina. O Deus dele, o Henrique diz não para coisas que o mundo diz sim. Amém. Não se amoldem a este mundo. Nós não fazemos igual o mundo faz. Amém. Nós não fazemos igual o mundo faz. Tem uma coisa sendo gerada no meu coração, depois vou compartilhar com o pastor Orlando. Eu sinto no meu coração que tem algo que vocês, da FAIRE, vocês vai ter que ter um momento, Deus vai proporcionar, que tem algo para ser rompido. Eu não sei explicar isso, eu não vou tentar explicar. Eu não vou tentar explicar. Eu só sei que, assim, irmãos, todos os dias que nós estamos aqui em Londres, tá? Todos os dias que nós estamos aqui, quando não estamos conversando com vocês, conversando com o pastor Orlando, quando não estamos assim, eu e minha esposa, nós estamos assim, trocando feedback do que Deus, a gente sente o que Deus quer fazer aqui. Tem um negócio, tem 2 dias que tem uma palavra na minha mente, que ela veio em inglês. Olha só, ela veio em inglês. E olha, eu estou aprendendo inglês com a Beli, com o Dilo e tal, né? É complicado, né? Esses dois aí, é terrível, mas tem 2 dias que tem uma coisa assim. Why not? Orlando, 2 dias de igual a telecena, de hora em hora. Why not? É só isso que eu tenho que dizer. Quando eu estou pensando em vocês, no pastor, why not? Mas o sentido é assim: por que não? Por que não? Não é Deus assim, por que não? Não, não é não. É assim, por que não? Por que não? Isso é profético. Eu estava na reunião de oração ontem, ministrando louvores aqui dos anos 60. Você viajou na minha Passado? E eu estava ministrando e a expressão vinha: why not? Why not?
não se amole. Promessa é a seguinte: a bênção vai seguir. E ali eu parei, ó, vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra. Toma posse aí, povo de Deus. Amém. E os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos, a sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho, mas por 7 fugirão de vocês. E continua, tem mais, olha só. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo o que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que Ele lhes dá. Vocês foram plantados nessa terra para Deus abençoar. Aleluia. O Senhor fará de vocês o seu povo santo. Ali, why not? Why not? Conforme prometeu sob juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor, do seu Deus, e se andarem nos caminhos dele, então todos os povos da terra verão, e aqui tem povo da terra toda, verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande prosperidade do fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais, nas colheitas da sua terra, na terra que Ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Agora olha isso, está em amarelo. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. Glória a Deus. Esse é o padrão de excelência de Deus. Why not? Aleluia. Esse é o padrão de excelência de Deus. Este é o padrão de Deus. Não é teologia de prosperidade, fora com esse negócio. É a teologia da obediência. É a obediência, ela traz. Hoje, Neide, eu e Simone estávamos falando de você. A gente estava falando de você. A gente estava falando que você foi a Israel com a sua filha e comeu do bom e do melhor, e comprou presentinho, e viajou. Aí. Sonda-me, Senhor, e me conhece, né? E o nosso código? Aqui. E o nosso código? Né? Caminhos de Deus, né? Você percebe? Amém. Você percebe ou não? Sim. Não foi? A gente não estava falando assim É hoje? impressionante como a Neide é uma mulher generosa. E como que a bênção de Deus vem sobre a vida dela. Amém. Dentro da casa dela, e é por isso que eu estou falando. E haja biscoito. Eu estou comendo cada biscoito que eu vou falar um negócio com você. Não dá vontade de nem ir embora por causa desses biscoitos. Ou então vou encher uma mala de biscoito e vou levar. Nós estamos aqui. Eu estava compartilhando com o Orlando hoje os desafios que nós temos. A gente estava aqui, a gente veio para cá. Eu vim para cá, primeiro passando muito mal, segundo, nós, assim, foi tudo provação de Deus. A nossa igreja, gente, era uma igreja grande, né? Assim, existe igreja pequena ainda, mas o tamanho dela era numericamente bem razoável. E nós saímos de lá e nós falamos com Deus assim: Senhor, nós vamos colocar as nossas reservas a serviço do Teu reino, porque eu não quero ter preocupação nenhuma com nada. Aí nós colocamos a nossa reserva a serviço da igreja lá, reserva financeira, que nós temos há muitos anos, né? Reserva. Aí nós temos visto, no mês que nós estamos aqui, o Senhor mandou 40% mais lá na comunidade. Aleluia. Amém. Glória a Deus.
a gente dando aqui, achando que está dando, na verdade está recebendo. Vocês não têm noção do tanto que vocês nos abençoam, né? Vocês nos abençoam com muitas maneiras, carinho. O carinho que vocês dão a gente é uma coisa fantástica. Isso faz uma diferença enorme na nossa vida, né? A gente estava viajando, né? O Itamar, que nem está congregando aqui, mas não se importa. Ele mandou uma mensagem para nós lá em Israel: ó, comprei um monte de coisa aqui para vocês chegarem. Mas isso não é o essencial. O essencial é assim, que Deus tem uma promessa para nós ali. Aleluia. Amém. Tem uma promessa para nós. Vamos lá, aí, pode empolgar. A vontade de Deus, que o homem adquira riqueza. Espera aí, como assim? Deuteronômio 8,17. Não digam, pois, em seu coração. Olha como é que Deus quer que nós adquiramos riqueza. Olha como é que é. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Atenção, vocês que vieram para esse lugar, ou que vieram para buscar aqui uma vida melhor, uma condição melhor. Atenção, 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 atenção. Tem uma fortaleza para ser quebrada ali. Jesus, me ajuda aí. Me ajuda aí, me ajuda aí, me ajuda aí. Nós estamos quebrando fortalezas. Preste atenção. Não foi com a sua força. Não foi. Não foi. Porque se Deus, Rafa, tivesse falado assim: Rafa, amanhã você não vai levantar não, tá? E você vai ficar 30 dias deitadinho, porque eu não vou deixar você levantar não, tá, Rafa? Deixa eu te falar, Rafa. Podia pôr guindaste na sua casa que não te levantava, Rafa. Não foi com a tua força. Não é nem comum mistérios no meio de uma palestra. Mas eu tenho que dizer isso para vocês aqui. Traduzir o que foi dito aqui agora. O Senhor está dizendo assim: se eu quiser parar, eu paro tudo. E se vocês não pararem, eu paro. Onde está essa base? Em aquietar e em sossegar está a vossa salvação. Amém. Mas lembrem-se do Senhor seu Deus, pois Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza. Isso a pastora Simone vai falar amanhã. Confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Nós temos alguns exemplos em nossa cidade, tá, gente? De pessoas. Deixa eu te falar um negócio. Vou falar de mim mesmo aqui. Como é que você paga uma falência de 3,5 milhões em Caratinga? No lugar onde todo mundo conhece todo mundo. E aonde um homem perde toda a credibilidade quando ele vai a uma falência. Toda. Você perde toda a credibilidade. É tanto que é muito comum as pessoas irem embora. As pessoas saírem. Eu fui aconselhado por um parente que tinha negócios no Mato Grosso. Ele falou assim: "Oi, Ela, a gente gosta tanto de você, vou te levar para ser engenheiro lá no Mato Grosso." Um primo da Simone fez essa proposta. Eu fui obrigado a dizer para ele o que a minha mãe tinha me dito, que meu pai não conseguiu dizer. Minha mãe disse assim: "O Senhor se compraz no caminho do homem bom.
Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Aleluia. Agora entrou meu pai. A única frase que meu pai me disse, afirmativa na minha vida até hoje, foi a frase que mudou a minha história. Ele falou assim: você caiu, mas vai cair de pé. E ali, a bênção de Deus começou a fluir na nossa vida, e hoje, isso já virou testemunho, já dei testemunho em rede de televisão, na minha própria cidade, voltei a ser cliente da própria Caixa Econômica Federal, os próprios gerentes que tinham feito todo aquele trabalho que o gerente de banco faz, me levaram. Gente, teve um dia, a Simone vai se lembrar, teve um dia que eu fui chamado para fazer uma ministração da palavra para todos os funcionários, e no hall estavam todos os que conheceram a minha falência. Eu fui honrado lá dentro da Caixa Econômica Federal. Inclusive, uma funcionária pegou a palavra e falou assim: eu lembro de você entrando aqui dentro com a caixa de isopor e o garrafão de suco. É porque é Deus que dá. Aleluia. Você é muito competente, Rafa, mas é Deus que te dá. Viu, Sávio? Você está adquirindo coisas. Deixa eu te falar, filhote. Esse coração aí, isso para Deus. Deixa eu te falar. Eu sequei com 3 dias. Essa criatura aqui, quando eu cheguei no aeroporto, foi logo tocando a minha identidade. Eu assim, chulice, pai, chegou só a capa do Batman aqui, ó. Assim que ele me recebeu. Era só o pó do Eu trago. tive uma diarreia que me fez perder 3,5 kg em 3 dias. Agravado. Isso. Porque, deixa eu te falar, nós não somos nada. Se o Senhor não estiver conosco, nós não somos nada. Nós temos que reconhecer isso, gente. É verdade. Nós temos que reconhecer isso. E ali, continuando, a batalha. Jesus ou o sistema? Ah, mas a luta é grande, nós sabemos disso. É verdade. A luta é pesada. Olha lá, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas serão. Comigo, juntos, no amarelo. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mamon. Gente, deixa eu te falar. Na Bíblia, sobre dinheiro e riqueza, são mais de 2.300 inserções. Sobre fé, são 200 e poucas. Sobre salvação, 300 e poucas. Sobre dinheiro, mais de 2.300 inserções. Por quê? Porque Deus conhecia a nossa natureza e sabia que haveria essa luta. Agora, Mamon, eu acho interessante, eu fiz uma pesquisazinha. Existe um camarada chamado Colin de Plancy, ele era um artista francês de 1700 e pouco, que ele desenhava caricaturas de demônios. E a caricatura de Mamon era um homem agarrado com riquezas, um pobre, miserável, segurando tesouros. O desenho ali não está dando para ver muito bem, mas aquele cara está segurando canecos de ouro.
E este homem, sabe o que ele fazia? Esse artista francês, ele pintava demônios. Ele pintou Moloque, ele pintou Mamon, desenhava. Esses deuses da antiguidade, ele os desenhava. Inspirado pelo não sei por quê. Por quem? Talvez, não sei. Eu não vou arriscar falar. Não sei. Olha a cara do indivíduo. Olha a cara do indivíduo. Mamon. Então, veja bem. Ali na Wikipédia, é de onde eu tirei a informação. Não dá para ler, mas é isso que eu falei. Né? Olha bem, Mamon, deixa eu pegar aqui, que aqui está mais fácil de eu ler. Olha só. O que acontece? Mamon é um termo derivado da Bíblia usado para descrever riqueza material ou cobiça, na maioria das vezes, mas nem sempre personificado como uma divindade. A própria palavra é transliteração da palavra hebraica mamon, que significa literalmente dinheiro. Como ser, mamon representa o terceiro pecado, a ganância, a avareza, também o anticristo. Olha isso, quem está falando isso é a Wikipédia. Devorador de almas e um dos 7 príncipes do inferno. A sua aparência é normalmente relacionada a um nobre de aparência deformada que carrega um grande saco de moedas de ouro e suborna os humanos para obter suas almas. É um demônio que suborna a gente. Ele suborna a gente para ter a nossa alma. Sabe por quê? Porque Jesus disse assim: não tem jeito de servir a 2 senhores. Ou você serve um, aborrece o outro, vice-versa. E a maior disputa que tem, atenção, a maior disputa que tem dentro de nós é a quem vamos servir. Se a nós mesmos, e para servir a nós mesmos nós precisamos das coisas, ou se serviremos ao Senhor. E aí nós não precisamos das coisas. As coisas vão ser utilizadas por nós. Ou seremos utilizados pelas coisas, ou vamos utilizar as coisas. Ou seremos comandados pelo dinheiro, ou o dinheiro vai nos servir. Só tem 2 posições para estarmos nessa história. Ou vamos servir a Deus, e o dinheiro vai ser nosso servo, ou vamos servir ao dinheiro, e Deus vai ficar em segundo plano. E o seremos servo do dinheiro, pior que ele é um patrão desgraçado. Opa, testificou. Desgraçado. É um patrão desgraçado. Alguns aspectos importantes. 1 Timóteo fala o seguinte, olha. 1 Timóteo fala assim: de fato, a piedade com contentamento, tudo em branco, olha. A piedade, a fé com contentamento é grande fonte de lucro. Pois nada trouxemos para este mundo, gente. E dele nada podemos levar. Nesta noite nós estamos destruindo fortalezas. Amém. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Amém. Não é isso que acontece. Não é isso que acontece. E às vezes nós temos que até aprender isso a duras penas. Eu me lembro uma noite que eu perguntei a Deus assim: Senhor, por que eu estou nessa desgraça toda? O Senhor falou claramente comigo. Isso aí virou até chavão depois. Não me pergunte por quê. Porque é fácil, porque é muito simples. Quem ganha 10 e gasta 20 vai quebrar. Me pergunte para quê? Aí a resposta vem em Deuteronômio 8. Eu te fiz ir para esse deserto. O Senhor falou comigo, gente, madrugada. Eu pensando em tirar a própria vida. Eu te fiz entrar nesse deserto para te humilhar. Eu precisava demais. Para te mostrar, para te deixar ter fome. Eu precisava disso demais. Eu tenho uma experiência sobre isso. Minha filha gostava muito de carne. A gente não tinha dinheiro para comprar nada, nem de carne moída, nem uma gotinha de carne moída.
o Senhor mandou alguém colocar um pacote com mais de 6 quilos de carne na porta da minha casa, e até hoje eu não sei quem mandou aquela carne. Foi entregue na porta da minha casa, gente. Glória a Deus. E para te mostrar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé, se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Isto é fortíssimo. Os maiores perigos de amar o dinheiro. Os maiores perigos, amar o dinheiro e falta de contentamento. Isso é perigosíssimo. Amar o dinheiro e falta de contentamento. Se eu amo o dinheiro, eu não amo a Deus, porque eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. E se me falta contentamento, nada para mim está bom. Eu sou um saco sem fundo. É verdade. Às vezes você já está aí num ponto em que você devia estar desfrutando. Vou falar do meu pai. Meu pai falava assim: como eu queria, viajar, conhecer o Pantanal do Mato Grosso. Se o meu pai foi ao Pantanal do Mato Grosso, foi porque o meu irmão pegou o cartão dele e falou com ele assim: eu vou comprar a passagem do senhor e o senhor vai ao Pantanal. Foi o único lugar que meu pai conheceu superficialmente, um homem que podia ter conhecido o mundo. E a minha mãe sempre triste, porque não tinha do meu pai aquela alegria de pensar assim: vamos conhecer ali o sul da Bahia. Não tinha isso. É um perigo. Hebreus: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca deixarei, nunca abandonarei. Amém. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é meu ajudador, não temerei. O que Ele pode fazer dos homens? Aqui tem a doutrina do contentamento. Olha, gente, a doutrina do contentamento é um negócio muito interessante. Você não precisa parar de produzir o que você produz, mas o seu coração tem que estar contente. Se você estiver descontente, não tem nada que chega. Fala sério. Não tem nada, não tem viagem que paga, não tem viagem. Você pode fazer a maior viagem do mundo. Vocês que estão aqui nesse ponto referencial, que é onde vocês vão para qualquer canto aqui com facilidade, estávamos explicando aqui, o pessoal estava explicando que é tão simples ir ali à Alemanha, tão simples ir à Itália, tão simples ir aqui. Nós somos a Israel com tanta facilidade, tudo tão rápido. Isso aqui é o centro do mundo. Talvez alguém foi nessa caravana, tomara que eu esteja errado, talvez alguém foi nessa caravana e hoje o coração está lá, descontente, abatido, descontente, voltou, passou a euforia e estava o descontentamento, está lá dentro. Sabe por quê? Só tem uma coisa que pode estar no centro do nosso coração: o Rei dos Reis. Aleluia. Ele é o nosso contentamento. Aleluia. Eu achei interessante alguns chavões, que é assim: você só realmente terá tudo de Deus quando Deus for tudo para você. Amém? Amém. Olha o mandamento:
fiquem livres do amor ao dinheiro. E contentem-se com o que vocês têm. Amém. Aqui está meio, tá meio difícil. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Eu não vou ler todo o texto. Vou ler só o que está em branco. O homem sai nu do ventre da sua mãe, e como vem, assim vai. E todo o trabalho que se esforçou, nada levará consigo. Nada levará consigo. Continuando aqui. Os maiores problemas para o reino de Deus. E aqui agora, então, eu estou partindo para o finalmente, realmente para o encerramento. Vamos ver algumas coisas aqui que nós vamos tratar aqui nessa igreja. O endividamento é o péssimo testemunho. Até alguém me disse, eu não sei se isso é verdade, perdão, não é que não seja verdade, eu não sei se isso é uma regra. O pessoal falou assim, pastor, aqui em Londres ninguém se endivida, porque primeiro a lei não é flexível com o endividamento, segundo que não tem como endividar aqui, a pessoa trabalha e o dinheiro aparece. Eu acredito. Mas o endividamento é um péssimo testemunho. Timóteo diz assim, olha, pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito, nem na cilada do diabo. Os diáconos, igualmente, devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Quer dizer, vida financeira mal gerida é um péssimo testemunho. É um testemunho horroroso. Prejudica demais. Eu acho que não tem nada que atrapalha mais do que realmente uma vida financeira desorganizada. Talvez, aqui eu vou fazer um parênteses, talvez alguns aqui de vocês tenham saído do Brasil em momentos de endividamento. Talvez a família hoje saiba que vocês estão bem. Mas será que, oh Deus, tem que falar umas coisas às vezes. Será que o testemunho da maneira como você usa o seu dinheiro é um testemunho que está glorificando a Deus? Será que a maneira como vocês estão usando o dinheiro está glorificando a Deus? Porque a Bíblia diz assim, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém. Amém. Sabe, irmãos, quando a pastora Simone começou a fazer os brownies de chocolate, com o propósito de vir a Londres, trazer a Fernanda e Eliseu, e conseguiram, aquilo desencadeou uma coisa fantástica na igreja. Várias pessoas começaram a realizar outros negócios nas suas próprias vidas, porque viram a pastora da igreja, que tem uma condição para o humilde Brasil socioeconômica razoável, nossa vida é bem razoável, e viu a minha filha sentada do lado de fora, uma banquinha, numa mesinha, vendendo aqueles brownies, e aquilo foi pedagógico para a igreja, e várias pessoas nesse intervalo começaram novos negócios. Os nossos missionários da igreja, eles são treinados para também serem autossuficientes. Amanhã a Simone vai dar um testemunho a respeito disso, onde não tem aquele missionário dependente, miserável, tadinho desse missionário. Os nossos missionários são ensinados que eles podem ter casa própria. Os nossos missionários são ensinados que eles têm que ter férias, que eles têm que ter INSS para garantir a aposentadoria deles. Porque o endividamento é um péssimo testemunho. A
família olha e fala, crente coisa nenhuma. Essa é a verdade, irmãos. O mau uso do dinheiro impede o avanço da obra de Deus. Muitas obras em prol dos necessitados não avançam, muitas obras não avançam como poderiam e deveriam. Aqui tem uma coisa muito importante. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, pouco também colherá. Aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentado toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, olha isso, gente, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, hoje eu conversava isso com o pastor Orlando, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará e somente a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Amém. Olha isso, a profundidade disso. A igreja é um instrumento de avanço. A igreja é um instrumento de avanço. E a maneira como nós estamos gerindo nossas finanças podem estar atrasando a obra de Deus. Vou falar um negócio aqui. Acho que eu já tenho liberdade para falar. Não vou assustar Orlando, porque eu já falei isso com ele. Mas, por exemplo, nós temos ali uma igreja em Bristol, Fire and Glory, com um rebanho. Ora, se esta igreja tiver a postura com o dinheiro, você, de entregar fielmente a Deus o que é devido, por que aquela igreja não pode ter um pastor em tempo integral que não se preocupe com cleaner e outra coisa para cuidar do rebanho do Senhor? Será que o que não está faltando não é isso? Oh, preste atenção, não tem nada encomendado aqui não, viu? Estou surpreendendo ele, não tem nada encomendado aqui. O pastor Orlando não encomendou nada. Nós não trabalhamos por encomenda, nós não somos hipócritas, eu não sou louco de mentir ao Espírito Santo. Isso vai ser dito lá. Isso vai ser dito lá. Por que o Evangelho muitas vezes não avança? Porque a própria igreja trava o avanço do Evangelho. Como? Não gerindo bem a sua vida financeira. E eu vou falar uma coisa agora pesada para finalizar em 5 ou 10 minutos. Deus me mostrou. E aí não foi ninguém não. Aí foi Deus que me mostrou. E eu já falei com o pastor. Deus me mostrou que boa parte de vocês não é fiel dizimista na casa do Senhor. Isso foi Deus que me mostrou. E que o raciocínio é o seguinte: que eu ralo aqui nesse lugar. Eu é que sei o peso que tem para mim levantar esses pounds que eu levanto. Eu é que sei o que eu tenho que fazer lá no Brasil. Eu vou colocar 10